Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Fala aí, professor. E hoje temos a pergunta do João Maria Paula dos Santos, ele que é de Marília, interior de São Paulo, e ele perguntou por que começou a guerra na Ucrânia. Guerra essa que está completando agora quantos anos mesmo, professor? Mas é uma guerra que já dura bastante, né? Quantos anos? 2 anos, 22 de fevereiro. 2 anos agora, né? Vamos lá, vamos então para o nosso quadro Fala aí, professor. Bom, hoje nós vamos responder a pergunta sobre por que começou essa guerra na Ucrânia. Eu falo na Ucrânia, mas a mídia fala guerra contra a Ucrânia, guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Eu não uso essa terminologia. Se você for analisar, é guerra de quem contra quem, esta é uma guerra dos Estados Unidos / OTAN contra a Rússia, tendo como Ucrânia um mero pretexto. Isso, o que menos importa é a Ucrânia. Hoje assisti um vídeo longo, logo de madrugada, mostrando que eles estão alistando deficientes mentais para ir para a linha de frente. E eu vi o vídeo, tem vários exemplos, até cegos eles admitem a possibilidade, não para na linha de frente dando tiro, mas para fazer alguma tarefa dentro, lá na linha de frente, na parte de assistência, na parte de intendência, etc. Esta guerra começou em 22 de fevereiro de 2022, então fez 2 anos agora, mês passado, mas ela poderia já ter acontecido desde 2014. O próprio Putin pediu desculpas para uma comissão de mães de na guerra, pedindo perdão. Olha, eu já devia ter começado antes. Por quê? Porque é uma guerra que começou em 2014, quando a Ucrânia derrubou um presidente que era amigo da Rússia, e não há problema nenhum ser amigo da Rússia, mas ele não era inimigo da Europa, mas havia um movimento que tinha começado em novembro de 2013, chamado Euromaidan, né? Praça Maidan, e eles queriam que a Ucrânia fosse da União Europeia, além de ser membro da OTAN. Isso jamais aconteceria. Entrar na União Europeia é uma coisa, entrar na OTAN é outra coisa. São 2 entes diferentes, não são todos que são membros das 2 instituições, União Europeia e Aliança Militar Atlântica. Bom, em novembro de 13 começou, aí fizeram uma oposição muito grande, em fevereiro de 14 eles derrubaram, deram um golpe no Yanukovych, presidente Viktor Yanukovych, que era amigo da... Eles são o mesmo povo, eles são da etnia eslava. Nunca a Ucrânia foi inimiga da Rússia, nem a época do Império, nem a época da União Soviética, e nem depois que acabou a União Soviética. Mas, a partir de um certo momento, os Estados Unidos viram na Ucrânia como um instrumento para fustigar, enfraquecer a Rússia, e, se possível, derrubar o presidente Putin, coisa que não vai acontecer. Agora, sexta-feira que vem, 15, 16 e 17, vão ter eleições na Rússia. Nós não percebemos isso porque a nossa mídia não noticia coisas internas. Você veja quanto material a gente recebe sobre a campanha nos Estados Unidos e zero. Como está a campanha na Rússia? Quantos candidatos são? Quem é de direita, quem é de esquerda? O Partido Comunista lança candidato lá também, mas fica sempre em segundo ou terceiro lugar, não é? Putin é candidatíssimo à reeleição e vai ser sufragado assim com 70% a 80% dos votos. Quando o Putin pede essa desculpa para as mães, falou que devia ter começado antes, porque em fevereiro de 14 o governo títere de Kiev começou a atacar os russos que moram na região chamada de Donbas, que hoje é todinha anexada já, toda aquela parte leste anexada à Rússia,
por plebiscito que a sua população fez com 98% a favor. Mas antes não era. Eles queriam criar a República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, que seria um desmembramento do território ucraniano, mas o governo central nunca aceitou. Eles começaram a atacar. E ao atacarem, eles matavam quem? A população do Donbas é russa, russo étnico, nascido na Rússia, que mora ali. E os seus filhos são os filhos dos russos étnicos, são os falantes de russo que não falam sequer ucraniano. E mataram aí as estimativas nesses 8 anos, quando a guerra começou em 22, mataram em torno de 15 a 20 mil russos. Portanto, Putin entrou atrasado. E quando ele entra com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ele entra para libertar esta região, para defender os seus nacionais. Artigo 51 é muito claro. Povos e países têm o direito de recorrer à luta armada pela libertação do seu povo ou pela defesa dos seus nacionais. Aí o termo não é invasão, o termo é uma operação militares especiais, que é o nome que a Rússia deu, e nesse sentido eles foram vitoriosos nessa guerra. Então a guerra na Ucrânia já deveria ter acabado há muito tempo, mas a origem é exatamente essa: colocar governos em Kiev que sejam totalmente pró-Estados Unidos. Então, não pode ter um governo que seja amigo da Rússia. Perfeito.